muitas pessoas também não me conhecem. Eu sou Simone Oncala, eu sou neuropsicóloga e venho desenvolvendo aí um trabalho com crianças, tanto na área também de aprendizagem, né? Sou doutora em neurociência e adoro estudar o comportamento e gosto de enxergar o comportamento de uma forma um pouco mais afetiva, embora em meio às patologias. Olá, Sandra, Terezinha, mil saudades. E é isso aí. Hoje o nosso tema é sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E esse tema vem me acompanhando há muitos anos, quer dizer, mais anos do que eu imaginava, porque depois de estar na faculdade e estudar algumas coisas, eu percebi que eu era TDAH, falei, opa, eu sou isso aí. E quem me conhece sabe que eu sou hiperativa, que eu não paro em nenhum momento e que às vezes eu esqueço coisas, ainda bem que com o nosso desenvolvimento, amadurecemos o nosso cérebro e isso fica um pouco mais sutil, né? Não fica tão impactante. Mas eu descobri também isso muito tarde e não sei, eu fico pensando aqui, quanto que meus pais tiveram paciência comigo, de eu subir no telhado, subir em árvores, de não parar o dia inteiro. Quando eu era pequena, minha mãe comprava aquelas revistinhas Recreio, que tinha uns que recortar, fazer maquetes. Ela falou assim, nossa, vou comprar essa revistinha para ela passar a tarde fazendo isso. Eu fazia a revistinha em 10 minutos. E minha mãe falava, você já acabou com essa atividade? E eu precisava inventar o dia inteiro, eu precisava mexer o meu corpo o dia inteiro. Então eu comecei a entender bastante como que essa turminha funciona. Oi, Simone Lombão. Ai, Kellen Cris, que delícia você estar aqui. Oi, Sirlene, que delícia. E o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade foram temas, né, tanto da minha dissertação de mestrado, como também do meu doutorado. Na minha dissertação de mestrado, eu fiz só um estudo de caso. Aí eu consegui sistematizar uma prática clínica com bases, né, a luzes de Vallon, que é um teórico excepcional, que trouxe aí um compêndio de desenvolvimento do ser humano que abrangia todas as instâncias, né, sociais, emocionais, cognitivas e orgânicas também. E depois fui para o doutorado mais ou menos assim, matar a cobra e mostrar o pau. Eu precisei fazer com que essa sistematização dessa nova linha de psicologia se mostrasse eficiente, não só eficiente, mas como eficaz também, porque existem dados estatísticos, né? Estamos vendo a todo momento isso em relação ao Covid-19. E fiz essa pesquisa com 20 sujeitos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e pude aprender muito. Então, vamos lá. Hoje, eu queria falar de tudo isso de uma forma muito afetiva, não em relação a porque eu tenho TDAH, mas porque eu tenho muitos familiares com TDAH. Estava conversando com a minha prima hoje a respeito disso. E quando lembramos de todas as facetas das coisas da infância e da adolescência, de todos esses personagens da minha família, nós damos muitas risadas. E também lembramos que todos cresceram muito bem e cada um teve o seu brilho
E isso é muito legal. E também essa afetividade pelas crianças que apareceram no meu consultório e que eu pude tratar e poder acompanhar o desenvolvimento. Eu tenho pacientes que vieram com 4, 5 anos, aí fizeram terapia por uns 3 anos, depois tiveram alta, voltaram com 10 anos, e depois voltaram na adolescência, e hoje estão voltando como adultos, e eu tenho até um estudo longitudinal deles, até um deles, tomara que ele esteja aqui vendo, faz parte do meu primeiro estudo de caso, e isso tudo me dá uma gratificação muito grande. Aí, Roberta, chamando o pessoal. Então, vamos lá. Então, como eu queria transformar isso muito afetivo, eu queria ler para vocês uma poesia, não sei se é poesia, talvez a Sandra Regina possa me corrigir. Eu acredito que seja. Mas veja, esse escrito ele foi feito em 1865 e trazia uma coisa muito bonitinha e peculiar. Olá, Lísia, bem-vinda. Eric Hoffman, ele descreveu isso em 1865. Olha que bonitinho. Deixe-me ver se Felipe pode tentar ser um pequeno cavalheiro. Deixe-me ver se é capaz de ficar quieto à mesa ao menos uma vez. Era isso que papai lhe pedia. Era isso que mamãe esperava. Porém, Felipe, o inquieto, não queria saber de sentar. Ele se remexia e dava risadas e balançava a cadeira sem parar, balançando para frente e para trás, como se fosse um cavalo chucro. Aí papai disse: Felipe, estou ficando fulo. Vejam essa criança desobediente e inquieta, crescendo cada vez mais rude e selvagem. Não para até que a cadeira caia ao chão. Então Felipe grita com toda a sua força, dando uma paradinha, pronto para aprontar uma pior. Opa, até me perdi aqui, mas é muito lindo isso daqui. Vamos lá. Opa! Aqui. Então Felipe grita com força, dando uma paradinha, pronto para aprontar uma pior. Quando cai ao chão, junto com copos, pratos, facas e garfos, como a mamãe o reprovou e se aborreceu. Quando viu tudo caindo ao chão, papai fez aquela cara e pensou: Felipe é uma triste desgraça. Onde está Felipe? Onde ele pode estar? Certamente, como todos podem ver, debaixo da toalha que ele puxou da mesa. Que terrível visão! Copos e pratos todos quebrados em pedaços. Uma faca aqui, um garfo acolá. Felipe, seu pestinha, a mesa toda depenada. Ah, e ainda, pobre mamãe, pobre papai, estão parecendo muito zangados. E como eles deveriam estar jantando agora. Então, olha a descrição, né, de uma pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em 1865. E isso é muito bonitinho. E eu queria contar um pouco a história sobre eles. Vou falar até os aspectos que implicam o TDAH, os sintomas, alguns manejos que podemos fazer em casa, na escola,
Mas eu acho tão importante nós entendermos a essência, sempre entendermos a essência. E essa história, ela vem de muito tempo, né? Quando um dos primeiros estudiosos que repararam que essa criança tinha uma peculiaridade, né? O George Steele, isso em 1902, né? Ele achou que aquela criança, né? Ele classificou como uma criança que tinha um defeito de controle moral. Imagine em 1902 uma criança fazer aquilo tudo à mesa. Eu fico só imaginando essa criança deslocada nessa fração de tempo. Hoje já é difícil entender, aceitar, fazer manobras. Em 1902, quando as crianças elas eram vistas como adultos em miniatura, elas vestiam roupas de adultos. Depois, esse transtorno ele começou a ter várias nomenclaturas de acordo com o que acontecia na época. É muito importante a gente entender a história, porque a gente consegue ver como que esse indivíduo se apresenta em determinadas etapas da história. Ele é visto, às vezes, de uma forma diferente, às vezes mais doente, às vezes menos doente, e às vezes como uma forma diferente de atuar e enxergar o meio. Em 1917, teve uma epidemia de encefalite. Então, eles começaram a ver que essas crianças acometidas, essas pessoas acometidas dessa encefalite, elas apresentavam um quadro de hiperatividade, de impulsividade, de falta do controle dos impulsos. Então, ela já foi denominada como síndrome da lesão cerebral, né? Por causa dessa epidemia. Em 1925, o Vallon, que é esse teórico que eu consegui construir uma linha psicológica em cima do compêndio teórico dele, ele na França, a tese de doutorado dele foi L'enfant turbulente, a criança turbulenta. E ele descreveu a criança com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Em tudo, na agitação, na falta do controle inibitório da ação, no tônus muscular. E isso foi muito brilhante. Eu consegui, como se fosse um pergaminho, consegui essa tese dele escrita nos moldes daquela época e foi muito legal. Só que naquela época, a ordem, né, a disciplina era muito rígida. E eles começaram a administrar barbitúricos, anfetaminas, para acabar com essa inquietude da criança. E durante a história, vários psiquiatras, vários neurologistas foram estudando essas crianças. Então, o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, ele teve várias nomenclaturas. E aí, em 1957, descobriram que uma medicação, né, o metilfenidato, ele conseguia fazer com que essa criança ficasse mais concentrada. Oi, Márcia, obrigada por estar aqui. Conseguisse ficar mais concentrada. Essa medicação fazia com que eles tinham menos impulsividade, começaram a melhorar na escola, nas suas produções. E aí foi classificado, né, até 1900 mais ou menos em 1990, era chamada como disfunção cerebral mínima. Então já reconheciam esse quadro com esse espectro de hiperatividade, de falta de foco da atenção, de falta de controle dos impulsos, como disfunção cerebral mínima. Só que a partir de 1994, né, o DSM-4, então quando eu falo em CID-10, DMS-4, são manuais de classificação de doenças que são escritos por vários psiquiatras, médicos, neurologistas, porque
todo mundo precisa ter uma ideia do espectro de cada doença, seja de catapora, sarampo, úlcera, o que for, porque toda a medicina precisa ter uma base para compreender como que é aquele conjunto de sintomas que determina né, algum tipo de patologia. E essas crianças começaram a ser investigadas e a fazerem várias pesquisas, vendo qual que era a melhor medicação, qual que era a melhor forma de intervenção. E aí veio Barclay, que é o grande estudioso do transtorno déficit de atenção e hiperatividade. E ele começou a perceber que essas crianças precisavam concomitantemente tanto uma intervenção medicamentosa para o controle desses impulsos e para poder ficar mais concentrado, como também de uma terapia, porque a medicação, de certa forma, ela controla alguns sistemas, ela estabiliza alguns sistemas. Só que a criança, ela precisa compreender a sua forma de comportamento e também como que ela vai agir no meio. Então vamos lá. Essa criança com transtorno déficit de atenção e hiperatividade, elas apresentam dificuldades de aprendizagem, não porque não são inteligentes, muitas têm até o coeficiente intelectual acima da média, né, o médio superior, mas porque elas não mantêm o foco. E se você não mantém a atenção, você deixa de aprender e você não memoriza. E era aí que precisava mexer. Então, além dos problemas de aprendizagem, elas tinham também problemas comportamentais e alguns aspectos emocionais e sociais comprometidos. Essas crianças turbulentas, elas causam um grande impacto no ambiente. Elas desconfiguram a ordem. Elas muitas vezes não têm também a leitura do contexto, de como ela tem que se comportar, ela não está fazendo essa leitura, ela tem uma hiperatenção. Ao mesmo tempo, ela não consegue, ao mesmo tempo que ela não consegue manter o foco, o que acontece? Ela começa a ter uma hiperatenção. Ela tem uma dificuldade na regulação dessa atenção. Tem um neurologista. Olá, Alê, tudo bem? Estamos aqui falando do TDAH. Tem um neurologista que eu pude estudar, lógico, depois que saímos da ditadura, porque até então a gente não podia ter acesso à escola russa. Então, o Luria, ele explica o seguinte: você só consegue aprender se você consegue ter seletividade na atenção. Quando você vai aprender, você precisa manter um foco, e aqui existem uma série de estímulos. Se nós estivéssemos atentos a todos os estímulos, nós não aprenderíamos. Então, para aprendermos, precisamos ter uma seletividade de atenção. E quando falamos de atenção, nós temos outros tipos de atenção. Além da atenção seletiva, de você conseguir, mediante uma série de estímulos, conseguir focar nós temos também a atenção alternada, quando ela trabalha com duas instâncias, né? Então, eu estou prestando atenção na cor, só que aí muda o direcionamento do exercício, eu preciso agora prestar atenção na forma. E à medida que isso vai trocando, a criança com déficit de atenção, ela tem dificuldade de mudar. Antigamente isso se chamava atenção dividida. Não tem como ter atenção dividida. Então, existem vários estudos que mostram que nós temos uma atenção alternada. Aquela coisa de fritar o peixe e olhar o gato. Ou vemos a frigideira com peixe e daí passamos a olhar o gato.
a gente não consegue fazer isso ao mesmo tempo. Então, não existe atenção dividida. Existe atenção alternada. E, por vezes, temos dificuldade, né? As crianças e as pessoas com TDAH, elas têm dificuldade dessa atenção alternada. Assim como também tem a atenção sustentada. Imagina aquela aula de história com aquele professor que fala na mesma toada, que você está prestando atenção, prestando atenção, prestando atenção, e chega uma hora que, pof, 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 você começa a pensar em outras coisas, você não consegue sustentar a atenção. Isso é comum a todos. Todos nós temos algumas dificuldades atencionais. Só que a pessoa com TDAH, ela tem uma dificuldade maior. Quando estamos atentos, precisamos fazer um esforço. Existe um desgaste. Todo o processo atencional, ele se dá nessa região, né, do lobo frontal. Desse lobo bem nessa direção. E se nós nos cansamos assim, numa aula de meia hora, quem tem déficit de atenção se cansa assim. Então, na metade da aula, se essa aula não for dinâmica, for monótona, persistir numa mesma tarefa que faça com que você tenha que exija um esforço mental contínuo, esse cérebro não aguenta, ele se cansa. Aí fica aquela criança agitada, que cutuca o outro do lado com o lápis, que olha para a janela e vê uma pipa lá no céu. Ele começa a se dispersar com réguas, com coisas que caem na sala de aula, com o outro que foi apontar o lápis. E é isso que vai acontecendo. Ele toda hora sai de foco. Muitas vezes a criança pega um copo e alguém fala, olha isso aqui que legal. Ele sabe que ele tem que pôr na mesa, mas o foco dele já foi para outro lado. Ele vai colocar o copo na mesa, o copo cai. E nós vamos percebendo como essa atenção se fragmenta à medida que novos estímulos vão aparecendo, né? E por que isso acontece? Veja só, nós temos no nosso sistema cerebral o controle inibitório da ação. Esse controle inibitório da ação, ele atua em vários setores. Boa noite, Rose. Tudo bem, minha querida? Falamos de hiperatividade outro dia, não é mesmo? Esse controle inibitório da ação, veja como que ele atua. Se eu preciso prestar atenção em alguma coisa que eu vou consertar, eu tenho que eliminar, né, desse meu foco todos os outros estímulos e ir naquele alvo. É diferente eu apagar uma lousa, fazer esse movimento, e eu precisar escrever dentro de uma linha. Olha a minha contenção muscular, a minha contenção muscular motora e de foco da ação. Então, o controle inibitório da ação no nosso cérebro, ele interfere na atenção, ele interfere no ato motor, e ele interfere também na nossa resposta ao meio. Quando tudo acontece, o nosso cérebro vai decodificar e aí nós precisamos ter um controle inibitório da ação para que essa região do cérebro nobre consiga fazer um filtro de um comportamento mais inteligente. Todo mundo gosta que eu conte aquela historinha, né? Então, meus alunos, tem até alunos aqui vendo, olá, tudo bem? Daquela história do cachorro, né? Então, o que é reação
com falta de controle inibitório e o que é comportamento com a atuação do controle inibitório. Isso é interessante para nós pensarmos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque nós às vezes perdemos um pouco isso. Então, aquela história do cachorrinho que está num pote comendo a ração. Se você vai lá e tira, ele abocanha, né, a mão ou o braço da pessoa, ele não tem controle inibitório da ação. Ocorreu o estímulo e ele deu uma resposta. Se estamos sentados à mesa de um restaurante e alguém puxa o nosso prato, a gente não morde o braço da pessoa. O que nós fazemos? Ficamos atônitos, porque o cérebro precisa dessa respirada, precisa desse tempo, essa informação vir para a área nobre. Olá, Domênica, estamos falando de área nobre do cérebro. E à medida que isso vem para a área nobre, nós vamos trabalhar com as nossas habilidades mais aprimoradas, como crítica, indagação, hipóteses, ética. Então, nós vamos falar o que está acontecendo aqui, por que tiraram um prato, e nós vamos tentar resolver o problema. Então, houve o controle inibitório da ação. Para que nós pudéssemos resolver isso de uma forma um pouco mais inteligente. Então, reação sem controle inibitório da ação é muito diferente de comportamento com o controle inibitório da ação, dando uma resposta mais aprimorada ao que está ocorrendo. A criança com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ela é muito impulsiva. E às vezes ela vai respondendo de uma forma muito impulsiva e pouco funcional. Então, muitas vezes ela parece ser agressiva, destrambelhada, às vezes até taxada como irresponsável e várias outras nomenclaturas, né, que eu já escutei por parte de professores. E nós vamos nos lembrar disso. Quantas vezes vocês presenciaram, quando vocês estudavam, tanto no Fundamental 1, Fundamental 2, né, o ensino médio, que era o nosso colegial, quantos amiguinhos de vocês foram postos para fora da sala de aula? Porque não conseguiam parar quieto. Tinha aquela aula chatinha, mas a gente conseguia manter aquela atenção sustentada, e ele não conseguia. Aquilo não era interessante, ele tinha uma hiperatenção. Quantos foram mandados para fora da sala de aula? Quantos eram extremamente brilhantes e inteligentes em outras coisas da escola, como na fanfarra, no teatro, ajudar numa festa, e dentro da sala de aula ele esquecia o dia da prova. Ele fazia um trabalho e esquecia o trabalho em casa. Não lembrava das lições que deveriam ser feitas. Não é nem que ele não queria, não era nada intencional. Era só muito difícil para ele conseguir focar e organizar. Quando nós temos essa dificuldade aqui no lobo frontal, isso afeta a nossa capacidade de organização de pensamento, de planejamento, e isso implica em várias ações da nossa vida, no cotidiano, na nossa rotina. Então, esquecem sapatos jogados, toalha molhada em cima da cama, vão deixando coisas, né, assim, jogadas e desorganizadas, porque ele vai mudando de foco o tempo inteiro. O áudio está bom, o vídeo também está bom, porque hoje que foi consertado, como é que está aí para vocês? E quando falamos em falta do controle inibitório, falamos também das emoções.
à medida que ele sente, ele reage. Mas isso traz como diagnóstico diferencial de outras patologias. Quando ele pisa na bola, ok, muito obrigada. Quando ele pisa na bola, né, quando ele enfia o pé na jaca, ele percebe e ele tem um arrependimento muito grande, ele pede desculpas. Ele fica muito mal. E aí as mães, os professores falam, poxa, eu vi todo esse comportamento dele, só que dali 5 minutos ele fez de novo e ele faz assim, ai, desculpa, esqueci. Eu já ri muito com essa turminha, porque eu olho para a cara deles e eu falo, eu sei o que está acontecendo, eu sei como foi, e eu sei que não é por mal. Então, muitas vezes as pessoas perdem a paciência, né? E eles ficam muito mal por isso, porque eles fazem isso porque eles não dão conta. Não é porque eles são irresponsáveis, desleixados, nada disso. E a gente precisa ter essa compreensão. Então, hoje, muito mais do que ficar dando dicas do que tem que fazer com a criança com TDAH, não. À medida que nós temos uma compreensão de como eles funcionam, o professor, os pais em casa, as pessoas com quem ele convive, vão conseguir olhar, contemplar, entender e até falar, olha, eu estou vendo que você não está dando conta disso, no que eu posso te ajudar? Né? Lucy, hoje eu estava falando, né, minha nora é assim, Lucy, hoje eu estava falando com a minha prima, como isso é hereditário. Isso é hereditário. Tem causas neurológicas, tem causas genéticas, porque na minha família tem quase umas 10 pessoas. E à medida que nós começamos a falar sobre as famílias e sobre as peripécias e as passagens, a gente começa a se matar de rir, porque eles têm um funcionamento muito peculiar. Mas são pessoas do bem, né? E além dessa questão da falta do controle inibitório da ação, né, da inibição da resposta, né, porque ele pensa, sente e logo reage, ele é muito criticado e chamado a atenção. E a autoestima dele vai lá embaixo, ele tem comprometimentos com questões emocionais de autoimagem. Tinha pacientes que, por exemplo, se chamava Eduardo, ele falava assim, eu não quero mais me chamar Eduardo. Eu falava, poxa, mas Eduardo é um nome tão forte, é um nome tão bonito. Ele falava assim, mas eu não aguento mais todo mundo me chamar Eduardo, Eduardo, Eduardo para, Eduardo desce, Eduardo sobe, Eduardo faz. Eduardo, você de novo. Ele queria mudar de nome, que era, na infância dele, um processo talvez mágico, de acabar com todo esse mal-estar, de uma coisa que exigiam e que ele não dava conta, não porque ele não queria, porque ele estava desdenhando da ordem do outro ou do que o contexto estava promovendo. Ele não dava conta. Era uma aceleração mental muito grande. E eles têm dificuldade de autoanálise. Eles têm dificuldade de protelar gratificações. Eles se automotivam muito com alguma coisa. No dia seguinte, aquilo não faz mais parte. E é assim que eles funcionam, nessas alternâncias. A minha família, né, espanhola, e a minha mãe usa uma expressão que eu acho engraçado, e muitas vezes ela usou para mim. Eles são espantaciosos, né? Tudo muito intenso. E às vezes as pessoas ao lado deles não aguentam esse grau de intensidade. O amor é intenso, a indignação é intensa, o discurso é intenso, tudo é muito intenso. E até porque
À medida que existe essa aceleração, ocorre uma falta de organização no pensamento. O Berkeley, que é um grande estudioso, ele fala que nós temos uma linguagem interna. Então, à medida que estamos fazendo a coisa, então vamos imaginar eu preparando as coisas aqui, iluminação, os meus roteiros, então eu fico pensando, né, silenciosamente, uma leitura silenciosa dos meus próprios pensamentos para me organizar. Bom, então agora eu preciso pôr isso, preciso ver a luz, então isso aqui está aqui. Eles não têm essa linguagem interna. E muitas vezes no processo terapêutico, eu vejo que quando ele tenta se esforçar para se organizar, ele precisa falar a linguagem interna. E a gente vê que tem uma falta de amadurecimento neurológico a respeito disso. Eles são muito imaturos em relação a toda essa organização, planejamento, leitura de contexto, contenção dos impulsos, né? E uma modelação da atenção. E à medida que ele tem esse atraso de linguagem interna, ele tem dificuldade de fazer planejamentos, de elaborar estratégias para aquilo que ele vai fazer. Tem uma cena, eu não lembro onde escutei isso, mas eu gravei essa cena na minha cabeça. Então, imagine Joãozinho num ponto de um salão e várias pessoas no salão. Aí o Zezinho, do outro lado do salão, fala: Joãozinho, um balde d'água. Ele já estava vendo tudo, ele já viu, ele já fez leitura labial, porque a criança com TDAH, ela também tem uma perspicácia, ela tem uma atenção diferente, muito boa. Ele na hora viu, ele foi lá, ele encheu o balde, e qual que era o alvo? Levar o balde para o Zezinho do outro lado do salão. E ele vai derrubando água em todo mundo. E ele não percebe, ele não derrubou água em todo mundo, por mal. Ele tinha um alvo, e isso ficou desapercebido. Eu lembro muito, quando eu dava aula, e eu percebia o quanto que a criança com TDAH, ela é sinestésica, ela é corporal. Então, vamos imaginar, se eu vou explicar assim. Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal, chegou ao Brasil e enxergou o Monte Pascoal. A criança mais centrada, ela imagina o mapa e ela vê até aqueles tracinhos do barquinho chegando ao Brasil e o Monte Pascoal. A criança com TDAH não, ela está dentro do barco. Ela sente o vento. Ele se imagina como que era o barco. Como que era aquilo? Aí ele fica assim, mas professora, se o barco fosse mais acima, chegaria aos Estados Unidos. A gente fala assim, isso, chegaria aos Estados Unidos. A gente responde. E nós continuamos. Então, à medida que ele chegou próximo à costa, ele fala, mas professora, se fosse um pouco mais abaixo, chegaria ao México. Isso, ele chegaria... Veja, ele está dentro do barco ainda. E nós, educadores, precisamos entender como que ele funciona. Ele é corporal. E não tem o que tire isso dele. A Milena está falando, a professora da minha filha, quando ela era pequena, falava, ela passa por cima dos outros, mas sei que não é por mal, exatamente. Tá todo mundo lá, sentado no pátio, batendo figurinha, o outro fala assim, nossa, fulana, vem aqui. Ela pisa em cima das figurinhas, ela passa, e todo mundo fala assim, olha o que você fez. Ela fala assim, ai, desculpa, não foi por mal. E nunca foi por mal. O coração deles é um coração enorme. E eles sofrem por isso, porque eles reconhecem que fizeram errado. Eles pedem desculpa, só que no dia seguinte ele passa lá e pisa na figurinha de novo. E ele fala assim, de novo, desculpa.
E a gente precisa conhecer essas coisinhas, como eles funcionam, né? E sabemos, então, que isso é uma disfunção frontal. Então, o que que acontece nesse cérebro, né? Está muito relacionado aos receptores, né, do sistema de transporte de dopamina. Embora a medicação acione a produção de dopamina, o maior problema é na recaptação dessa dopamina. E eu vou explicar isso um pouquinho depois para vocês entenderem, até para quem precisa tomar a medicação, né? E o interessante é que existe uma prevalência de 5 a 14% em idade escolar de crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Em média, 3 a 4 crianças numa sala de aula têm o TDAH. E uma incidência maior em meninos. Também isso foi estudado. Causas, né, dados etiológicos, nós sabemos que é hereditário, né, que é genético, é orgânico, tem alguns arranjos de neurotransmissores e também alguns achados, né, em todo o sistema cerebral de funcionamento que identificam isso. Então, isso já é comprovado, é neurológico, né, é orgânico, é hereditário também. E nós temos uma variância em relação ao perfil deles, né? Então, lembra quando eu falei de toda a história, das nomenclaturas, como eles foram classificados? Então, hoje, por meio de estudos de neuroimagem, né, estudos clínicos e muitas pesquisas, o TDAH ele tem muitas pesquisas. Eles classificaram agora no DSM-5, que é um novo manual de descrição de saúde, de doenças e patologia, que tem crianças com TDAH que é só o perfil desatento. Então, é uma criança que não é hiperativa, ela só tem desatenção. E ela tem uma dificuldade na escola, era o que éramos chamados, na minha época, de lerdas. Ela não se liga, ela deixa tudo incompleto, não consegue terminar lições. Manter o foco, 4, 5 horas de atenção sustentada, ela tem o caderno dela em branco, ela pula folhas. E nós vamos vendo isso e lembrando disso, nós enquanto educadores também. Alguns sintomas que apresentavam na produção que já eram indicativos, mas antigamente nada disso era sabido. Tem as crianças que, além só do perfil desatento, tem crianças que são só hiperativas, que essa desatenção, ela não é tão, assim, tão evidente, né? Então, são crianças que não param quietas, que estão sentadas à mesa ou sentada à carteira e as coisas caem, elas não têm organização, coloca o copo de tinta do lado do cotovelo e derruba. E tem as crianças do TDAH combinado, que tem tanto desatenção como também hiperatividade, e lógico que tudo para eles fica um pouco mais difícil, não é mesmo? Mediante vários estudos, o que eles perceberam? Que é importante a criança tomar a medicação e fazer a terapia. Então, sabemos de algumas medicações, como a Ritalina, né, que tem o sal aí como metilfenidato, que regula a tensão, que faz esse controle dos impulsos ficar mais eficiente. E
Foram vendo também que tinham algumas crianças que ao tomar Ritalina ficavam mais aceleradas, porque com o TDAH às vezes existem comorbidades de ansiedade, de depressão, né, ou de alguns outros transtornos de aprendizagem, e viram que a imipramina, que é um antidepressivo tricíclico, que ele trabalhava um pouco com a noradrenalina e com a diminuição da ansiedade, e agora também tem o Venvance, né, que é a lisdexafetamina, que tem uma estrutura um pouco mais próxima à anfetamina, que para algumas crianças isso está sendo muito bom. Então, existem várias medicações que fazem com que esse sistema tenha um controle inibitório maior. Sim, nossa, está falando principalmente em aulas online, muito difícil para eles. Bom, é difícil para todo mundo. Desde a época que nos conhecemos por gente, voltávamos para casa para descansar, desligar o sistema e ficarmos mais lentos até para poder dormir. Com trabalho online. À medida que temos que ter uma eficiência, estamos mais lentos. Impossível. Somos mais lentos online. Porque até não preparamos o nosso local de trabalho, não nos vestimos para trabalhar, e isso está impregnado na espécie, coisa de séculos. E estamos quebrando agora. Lógico, vamos desenvolver essa plasticidade. E é muito importante. Olá, Kika, tudo bem, minha querida? E é muito importante, inclusive, quando acabar essa questão de isolamento, tanto as escolas como as empresas, seria muito produtivo manter pelo menos um dia online, porque não podemos perder essa faceta que precisamos que nós precisamos adquirir nesse contexto que estamos e que foi funcional. Então, as escolas precisam... me atrapalhei aqui com o gato, ele passa com o rabo dele, né? Estamos em casa, olha aí. Olha o foco de atenção. Meu gato acaba de passar, ele quer passar outra vez, o senhor vai para lá. Né? Então, o foco... Veja, na nossa casa temos outros interesses também, outras pessoas, outros estímulos que não dão input de que aquilo é um trabalho e que precisamos estar a trabalho. Então, precisamos continuar com isso, tanto na escola quanto no emprego, de mantermos esse cordão umbilical com o online. Vamos saber o que acontece. Pensa antigamente, se uma empresa pegasse fogo num departamento administrativo, tá bom, o pessoal operário poderia até trabalhar na produção. Mas o que seria do pessoal da contabilidade, administração, tudo não ia trabalhar, a empresa ia falir? Não, hoje temos esse serviço. Isso é muito importante mantermos. E a criança com déficit de atenção, imagina alguém falando aqui que nem eu, no monólogo, eu não sei como, eu não consegui assistir, eu não tive acesso a nenhum professor dando aula. Porque se o professor gravar um vídeo e ficar falando, dá 15 minutos, e gente, não é só a criança com TDAH. Hoje a criança, ela consegue manter uma capacidade de atenção, de sustentação de atenção, no máximo 20 minutos, no máximo. Se o professor não tiver uma carta na manga e remodular a aula dele para que eles permaneçam atentos, vai gerar indisciplina. Vai gerar a criança começar a desistir de fazer atividade. O Eduardo, né, o educador, conversei até com ele antes, nas nossas peripécias de professor em sala de aula, fala assim, eu vejo que para o aluno não perder o foco de uma aula é fazer anotações. Eduardo, a criança com TDAH odeia fazer anotações. A gente ensina agenda.
a gente coloca mural de tarefas. Ele tem dificuldade de sistematizar uma produção no cotidiano. Eles não sabem nada de agenda. Imagina o professor falar assim, olha, hoje é dia 5, anotem aí. Vocês têm que trazer um mapa da divisão política do Brasil para o dia 26. Ele vai lá e anota. Ele é bonzinho, ele é legal, ele tá lá com o professor, vem dar aula. Ele anota dia 5. Dia 8, ele não lembra mais que aquilo existe. Aí eu tenho que ensinar o aluno a fazer o seguinte, você anotou dia 5, é para o dia 20, vai lá no dia 19, escreve assim, cabeção, amanhã tem que entregar o mapa. E eles começaram a fazer isso. Então, o que acontece? No dia 19, eles abrem a agenda e falam assim, eles têm um infarto. Ai, amanhã eu tenho que entregar. Eles não lembram. Eles deixam de entregar porque eles não lembram. Eles não conseguem sistematizar rotina. E lógico, na terapia, a gente trabalha essas questões para que de uma forma que aquele indivíduo, nome X, consiga se organizar. Isso não serve para todos. Vamos parar com esse tipo de terapia de condicionamento de macaquinho de laboratório. Até porque, até eu falei dessa, né, da MTA, que é Multimodal Treatment Study, é um grupo corporativo de avaliação de pesquisas que dão certo, que não dão certo, que são eficazes ou não. E é o que eles falam. Então, imagina, o TDAH ele é hereditário. Aí você chega com uma terapia que dá treino de tarefas, lição para casa, não faz ele nem a mãe. Ou se fizer, nossa, que bonitinho, durante 5 meses aquilo tá bonitinho. Se ele sair da terapia, dá 3 meses ele perde tudo. Sabe por quê? Porque ele não sentiu a necessidade. Ele foi programado para dar certo, para a mamãe e para a professora bater palminha. E o MTA, ele mostra isso. Que à medida que a criança abandona esses treinos, ela perde essa sistematização que tentaram implantar. Porque aquilo não tem a ver com o funcionamento dela. Embora ela seja TDAH, cada um funciona de um jeito. Muitas vezes, eu, junto com a mãe, eu consigo remodelar o quarto da criança para que ela consiga ser mais organizada. Ela não vai conseguir pôr carrinhos um atrás do outro e os bonequinhos do Pokémon um ao lado do outro. Ela não trabalha assim, nem tomando medicação, nem fazendo terapia. Ela funciona com baús e caixas, sem tampa. Porque se ela tiver que abrir a tampa, ela não põe. As caixas de carrinho, as caixas de material escolar, o baú de brinquedos, sem tampa. O cesto de roupa suja, até eu brinco, as mães reclamam muito que eles tiram a roupa, deixam tudo jogado, eles parecem um incrível homem que derreteu. Eles chegam em casa, arremessam uma mochila, aí eles vão tirar a roupa, então fica assim, sapato, meia, calça, a camiseta, tudo no mesmo lugar. Você olha e fala assim, nossa, o fulano derreteu, ficou só a roupa. Então ele precisa ter um cesto de roupa no quarto dele, sem tampa. E começarmos a trabalhar com que ele se organize nesse meio. Então, você vai tomar banho, vamos fazer o bonequinho de tomar banho. E você vai ter que falar, direcionar, até sistematizar. E é isso que é orientado aos pais. Porque, embora seja importante a criança tomar medicação, fazer a terapia para ela entender como ela funciona, o que está sendo funcional do que ela está fazendo e o que não está sendo, não na minha percepção. Se ela não tiver essa percepção dela, não adianta você treinar. O processo terapêutico tem que fazer com que a criança se auto-perceba. Ela precisa entender. Ela tem que saber que
ela esquece as coisas, que ela não se organiza, que ela se distrai, todos os sintomas do TDAH, que em qualquer lugar que vocês entrarem, vocês vão ver. Ela sabe de tudo isso, só que ela não sente. E no processo terapêutico, à medida que você está brincando com a criança ou conversando com o adulto, porque tem adultos com TDAH. E tem adultos que falam, olha, Simone, né, tem muitos que são médicos, eles são anestesistas, ele fala assim, eu tenho que ficar atento, às vezes, em alguma cirurgia de cérebro, ou então ortopédica, 8 horas. Se eu não tomar Ritalina, como que eu vou conseguir sustentar a atenção e ficar tendo atenção alternada e vendo todos os sinais vitais do paciente? Tem uns que tomam medicação até hoje. E a medicação, quando é certa, ela traz benefícios. Talvez ele consiga manter essa profissão dele devido à Ritalina que ele toma. Ou outros com outras medicações. A Simone Lobão está falando assim, uma criança só tratada com remédios tem maior probabilidade de se tornar um adulto problemático ou tem chance de ser um adulto equilibrado? Não. A medicação, o tratamento medicamentoso já foi comprovado. Crianças e adolescentes que fazem tratamento terapêutico e medicamentoso têm uma menor chance de recorrer às drogas, porque a droga é automedicação. A criança com TDAH, o adolescente com TDAH, ele fuma um baseado. Se ele vem num tratamento, né, consistente de medicação e de terapia que dá esse conforto, ele não precisa recorrer a drogas. Como saber se o aluno tem TDAH ou é sacana? Ah, Sandra Regina, a criança com TDAH, ela é inocente. Você faz assim, meu Deus, já falei 500 vezes, e você olha para a cara dele, tem cara de coitado. A criança, quando ela é sacana, ela é ardilosa. Ela tá lá observando, ela tem outro sistema. Ela não tem culpa, ela não tem remorso. Vamos imaginar uma criança com um alicatinho de cutícula da mãe. A criança com TDAH pega o alicatinho, ela abre e fecha. Isso parece um jacaré, ela brinca. Aí ela quebra. Ela faz, ai, quebrei. Ai, mãe, desculpa. Pelo amor de Deus, desculpa. A criança que é sacana, ela espera a mãe dar meia volta, ela tá brava com a mãe porque a mãe não deixou alguma coisa, ela pega o alicatinho e... É muito diferente no diagnóstico diferencial. Muito, muito diferente. A gente, dentro da sala de aula, a gente vê isso também. Porque as crianças com TDAH, elas são extremamente afetivas. E a criança com transtorno de conduta, ela não tem ressonância afetiva nenhuma. Então, é muito fácil identificar isso dentro de uma sala de aula. Então, uma pessoa com TDAH tem que tomar medicação a vida inteira? Veja só, Manuela, à medida que nós crescemos, nós temos um amadurecimento neurológico. Tem crianças que não. Tem adultos que crescem e que percebem que não precisam tomar, ou só em algumas ocasiões especiais. Vou fazer uma prova na faculdade, vou fazer uma apresentação de um projeto. Muitos não precisam. E muitos também não precisam levar até a vida adulta porque fizeram terapia e desenvolveram manobras funcionais. O remédio ajuda você a manter o foco. A terapia faz com que você atue de forma funcional, mesmo com as suas dificuldades. Agora, que nem esse meu amigo, que fez medicina, já tem 42 anos, na época dele nem tinha esses tratamentos. E ele é um médico brilhante. Só que ele vai fazer uma cirurgia de 8 horas, ele precisa tomar medicação, sim, ele sabe que ele precisa tomar medicação. Então, à medida que nós crescemos, a gente começa a se autorregular. Mas não tem problema tomar a vida inteira. Essas medicações, elas não trazem dependência.
Essas crianças, elas começam a apresentar esses indicativos de criança com TDAH. Desde os 3 anos a gente já percebe isso. Quer dizer, hoje a gente já percebe quando bebê. Tem distúrbio do sono, são crianças chorosas, não conseguem discriminar e nem passar para a mãe o que está acontecendo. Só que antes dos 6 anos, o processo atencional e de controle inibitório da ação, ele ainda não está formado, então a gente espera com que a criança amadureça. Então a gente espera que até por volta de 8 anos isso esteja eficiente. E aí, muitas vezes isso não acontece. Então, por volta de 6, 7 anos, a gente consegue fazer uma avaliação neuropsicológica de todas essas funções para ver se ocorre o fechamento indicativo do TDAH. Algumas crianças têm problemas para comer. O metilfenidato, a ritalina, às vezes ele tira um pouco a fome. Então, o médico precisa trabalhar com nutrientes, o horário que vai tomar a ritalina para não interferir no tirar a fome das refeições. Se a criança tem um atraso de desenvolvimento corporal, uma criança muito franzinha, muito pequenininha, a gente sabe que a ritalina inibe, né? Então, existe outra medicação para dar, mais ou menos igual essa história da cloroquina, né? Então, assim, existem medicações ótimas de alvo, mas que cada criança tem uma condição clínica, tem um quadro orgânico totalmente diferente e que o médico precisa fazer uma avaliação na totalidade dessa criança para ver qual que é a melhor intervenção medicamentosa. E isso é discutido junto com o terapeuta. Então, tem que ser uma avaliação e um tratamento multimodal. São vários profissionais da área da saúde trabalhando junto para tentar deslanchar o caso, mesmo que seja de TDAH, mas dentro daquela singularidade da pessoa. Então, as medicações são muito eficientes. E existem os estudos. Crianças só com medicação, elas mantêm o foco, mas elas se organizam no dia a dia. Elas não se autopercebem. Crianças só com terapia, embora trabalhe essa autopercepção, metacognição, uma série de coisas, é um processo mais lento porque elas não conseguem manter o foco. Elas têm um instrumento e não têm o combustível. Nós precisamos dessa dopamina girando nesse lobo pré-frontal que faz com que tenhamos a capacidade de atenção, de foco, de controle inibitório da ação. Então, por exemplo, hoje não tenho a tireoide. Se eu não tomar a medicação da tireoide, às 5 horas da tarde, eu estou prostrada, não consigo fazer mais nada. Hoje eu estou aqui 9 horas da noite falando com vocês e trabalhei o dia inteiro online. Que cansa. Mas estou lá, trabalhando, né? Se eu não tomasse esse sintético para repor meu hormônio da tireoide, 5 horas da tarde eu estava prostrada, não ia conseguir nem fazer janta. Esse remédio é ruim para mim? Não, eu tenho uma falta, e o nosso cérebro é químico. Então, se existe uma dificuldade dessa recepção da dopamina, é preciso fabricar mais. Então, é mais ou menos assim como acontece. As crianças, as pessoas com TDAH, né? Então, nós temos os nossos neurônios. Eles jogam químicas, e aqui tem que nem umas cuias, que cada química, serotonina, noradrenalina, acetilcolina, cada uma vai para a cuia certa. A cuia da criança com TDAH é como se fosse um ralo entupido. Então, vamos imaginar um ralo entupido. Se eu pegar um copo de requeijão com água e jogar no ralo entupido, aquela sujeira, aquele entupimento só vai absorver aquilo. E talvez vai pingar uma gota ou outra para o encanamento. Se eu jogar um balde d'água nesse ralo entupido, lógico que vai ficar aquela poça em volta, tudo, mas aquela sujeira vai ficar úmida, vai escoar mais. Então, toma-se o metilfenidato para uma maior fabricação de dopamina, para aí que nem um jorro nesse receptor,
e conseguir fazer as sinapses de acordo com o que é preciso no cérebro. Ah, tem efeitos colaterais? Gente, muito poucos. Se a criança tem muitas comorbidades, como ansiedade, depressão, às vezes é melhor uma outra medicação, mas o médico vai avaliar isso, é só a criança tomando. Então a gente precisa ter paciência, acreditar no médico e ir isso levando isso. Aqui, em nenhum momento de avaliação, quando o aluno já está no ensino médio, como fazer só medicamento? Não, existe avaliação neuropsicológica até para idosos, em caso de demências, de mal de Alzheimer. Então, é sempre o indicado. Vá ao neurologista ou vá ao psiquiatra. O psiquiatra vai pedir uma bateria de exames para saber como esse organismo está. Se tem mais alguma interferência ou alguma comorbidade associada. Aí ele vai pedir uma avaliação neuropsicológica, que nessa avaliação nós fazemos inventários de comportamento para saber como estão as questões sociais, nós fazemos uma avaliação de todos os processos cognitivos mentais, uma avaliação das questões emocionais, uma avaliação, né, do ser, de quem é essa pessoa, como é que é o estado dela e a dinâmica dela. É um relatório de 8 páginas, com tudo preciso, e é um relatório de moldes mundial, todo mundo usa os mesmos testes, os mesmos procedimentos, nenhum psicólogo liga o achômetro. Existe um procedimento, existe uma ciência, estamos falando de ciência. Não é eu acho que isso é melhor, isso não existe, eu acho que é melhor. Eu posso ter a percepção do que é melhor para o meu paciente, mas eu preciso estar discutindo com o neurologista. Então, o neurologista pega essa avaliação vai para o neurologista, ele vai ler, ele vai ter uma ideia melhor de qual que é a medicação que ele pode dar, ele divide isso comigo, a gente conversa e começamos a observar como que é o desempenho dessa criança por meio dessa avaliação. Eu vou passando dados para ele à medida que a terapia caminha. Existem dados, existem anotações, a gente estuda a linha de desenvolvimento, né, de processo evolutivo de todo um tratamento. E isso para qualquer idade. E tem também, além da Ritalina, né, existe esse Venvance também, que agora tem algumas pessoas que se dão bem, outras não. Então, gente, cada caso é um caso. Só para vocês terem uma ideia. Eu e outra neuropsicóloga muito querida, que eu uso muito os questionários os inventários de comportamento dela, a doutora Edilene Benzik, estamos lançando aí um livro sobre TDAH que eu não vejo a hora de ler, porque eu vi as pessoas que foram chamadas para fazer os capítulos e eu babei, e são pessoas que têm essa visão mais humana deles, né, que não ficam estudando só procedimentos de monitoração e de medicação, são pessoas que enxergam a criança com TDAH. E ela me chamou para conversarmos e fazermos um capítulo sobre os desenhos. Então, eu queria mostrar para vocês 2 desenhos de crianças com déficit de atenção e hiperatividade e outra só de estilo desatento. A gente vê até isso em desenho. Olha só. Esse aqui é o típico desatento. O desatento, ele tem uma persistência em traçar os mesmos elementos. E é um desenho um pouco mais imaturo, um desenho um pouco mais infantil, o que é diferente da criança hiperativa. Então, até nos desenhos, nós conseguimos reconhecer o quanto de movimento, de expansão existe
na diferença dentro do TDAH. A Terezinha está falando assim, o aluno ao fazer na escola uma avaliação prova, ele seria muito indicado, e isso até por lei, ele precisa fazer num ambiente com menos estímulos. Então é interessante que ele faça a prova na coordenação, ele vai precisar de um tempo maior, porque ele tem dificuldade de fixar atenção, numa biblioteca, onde tem menos estímulos. Então é muito importante ele fazer isso, e ele se sai muito bem fazendo assim. Orientamos os pais em casa, para que o local onde ele faça a lição não tenha mais estímulos, porque ele está fazendo a lição, ele levanta para fazer xixi, ele está fazendo a lição, dá aquele cansaço, ele vai tomar um copo de laranja, ele vai ver uma coisa na televisão, ele não para. Então, ele precisa de um ambiente onde ele tenha menos condições de se distrair. Né? A Thaís fala, são crianças mega especiais. Olha, Thaís, e crescem adultos especiais. É interessante que isso, até na própria orientação vocacional, né? Eu brinco, eu falo que tem aquele filósofo do Rio de Janeiro que fala cada um no seu quadrado. Vamos imaginar, e minha amiga educadora Terezinha vai lembrar disso, porque nós tínhamos essa diferença, não é, Terezinha? Então é mais ou menos assim. Imagina, vai ter um evento. Esse evento, ele precisa ser branco e vermelho. Isso aconteceu. E aí tinha a secretária daquele que estava montando o evento, que, lógico, ela precisa ser ordenada, perfeitinha, obsessiva, né? Super organizada, meticulosa, porque uma secretária precisa ter isso, não há nada de errado. Cada um precisa ser de um jeito dentro da sua profissão. E aí chegaram as toalhas brancas, que o centro precisava ser vermelho. E o centro veio branco também. Ela ficou meticulosa 2 horas brigando, que precisava mandar o centro vermelho. Eles falavam que não tinha como. E ela brigando. Chegou o cara com o TDAH e falou assim, e aí? Qual que é? Não, porque as mesas precisam ser branca e vermelha. Não. Espera um pouquinho. Ligou para a floricultura e falou assim, e aí, amigo? Dá para você mudar o cachepô, as flores tudo de vermelho? Porque aqui precisa ser branco e vermelho, as toalhas vieram todas em branco. Dá para você fazer isso? O cara falou, ok. Mudou o cachepô e pôs as flores vermelhas. Aqui, a pessoa com TDAH, se ela trabalha numa coisa de eventos, ela pode não ver a sujeira que está no chão, mas ela resolve o problema assim, quando aquele certinho, ele fica lá 2 horas pedindo a toalha vermelha. Ninguém está errado. Cada um dentro da sua função, trabalhando com a sua habilidade. A arte-terapia é interessante para essas crianças? Sim, arte-terapia eu acho que é bom para todo mundo. Eu amo arte-terapia. Só que as crianças, Simone, elas precisam identificar no processo terapêutico aquilo que não funciona bem para elas. Elas precisam reconhecer para quererem mudar. Não eu chegar lá com um projeto de mudança, modulação de comportamento, de treino de tarefas. Isso se perde. Ela precisa reconhecer, ela precisa se angustiar. Falar, eu sou péssima nisso. Eu preciso achar um jeito. E aí que vem o processo terapêutico. Vamos pensar num jeito. E precisamos... Eu também demorei, mas cheguei lá, tudo bem, gente, vamos chegando. Estamos falando aqui da criança com um transtorno déficit de atenção e hiperatividade, né? O que é necessário para mudar? A consciência de si mesmo, né? Nós precisamos trabalhar as funções executivas, e tem métodos, né? E eu acredito muito nos métodos hot, os métodos quentes. Os métodos cold, que são os métodos que eles chamam de frios,
né? Eles têm uma intervenção baseada nos processos cognitivos, baseado na lógica, modificação de comportamento, treinamento. E os processos HOT, eles veem mais os aspectos afetivos envolvidos numa situação contextual, na qual onde o indivíduo vai se localizar com suas dificuldades, perceber os seus prejuízos, os seus déficits e ter a iniciativa e ação de falar: eu preciso me aprimorar nisso. Isso é efetivo para sempre, à medida que ele treina ou que ele busca uma nova condução, uma nova possibilidade, porque ele sentiu a necessidade, não porque todo mundo ficou treinando ele o tempo inteiro. Existem alguns manejos? Sim. Numa sala de aula, é interessante que essa criança se senta grudada à parede. Por quê? Porque se ela fica no meio da sala, ela tem um amigo da esquerda, um amigo da direita, um amigo da frente, um amigo de trás. Ele encostado na parede, você já inibe uma ação. Aqui é uma parede. Muito provavelmente, ele já nem fica com as pernas para dentro da carteira, ele vai ficar virado de lado, mas o foco visual dele é professor. Então, tem manobras de como lidar com ele dentro da sala, tem manobras de lidar de como ele se organiza e faz a sua agenda. Tem um monte de dicas, mas ele precisa sentir a angústia de que ele está tendo prejuízos e ele não consegue. Senão, isso fica uma imposição da mãe da professora. O processo terapêutico tem que fazer o indivíduo se angustiar com a condição dele, mas entender que existem possibilidades, existem estratégias para que ele melhore e tenha comportamentos e uma rotina mais funcional. Afetivo é hot, Thaís. Então, iniciarmos por essas questões hot, né, de aumentar a autoestima, de reconhecer os prejuízos, de lidar com as angústias de não conseguir, para que ele tenha a vontade de buscar meios de melhorar e meios que para ele funciona, que talvez para o outro não. Não adianta chegar aqui com uma programação estruturada para todo mundo. Isso para nada, para autismo para nada, gente. O MTA está aí para dizer. Modulam pensamentos e aí o que acontece? Não desenvolve cognitivo. Então, nas provas cognitivas, quando a gente faz avaliação, trabalha todos esses processos HOT, processos CODES também, e fazemos a verificação no final, a reavaliação, a gente percebe que esses programas só de treinamento, eles modulam o comportamento até a página 12, porque quando o cara estiver na página 20, ele já esqueceu tudo aquilo, ele mudou de etapa de desenvolvimento, que ele não consegue levar aquilo, às vezes, como pré-requisito, não faz sentido, não fez sentido para ele nem entender porque ele estava fazendo aquilo. E eles percebem que quando você trabalha esses processos HOT das emoções, da autoestima, do indivíduo ser sujeito da ação, dele ser o determinante do querer mudar, isso fica para sempre, isso fica cravado igual pedra. E aí ele começa a desenvolver e a fazer novas cognições. Ele melhora na avaliação cognitiva, dados robustos. À medida que a gente cresce, nós temos esse amadurecimento do desenvolvimento neuronal, mas, assim como o bipolar, a pessoa com autismo, a pessoa com deficiência, a pessoa com dislexia, sempre será um dislexo, sempre será um autista, sempre será uma pessoa com TDAH. Então, ele vai ter 60 anos e ele vai deixar a toalha molhada em cima da cama. E ele não gosta, porque ele deixou no canto dele, molhou o canto dele onde ele vai dormir, ele vai ter que fazer lá um fogo para dormir. Ele se amaldiçoa quando ele deixa a toalha molhada. Mas ele vai ser assim. Então, quem convive, tanto o professor quanto os pais, precisa também
respeitar que essa pessoa é assim, você não vai conseguir esticar o rabo da porca. Ele vai ter melhoras. E eu tenho pacientes adultos com TDAH brilhantes. Eu com TDAH, e mais tarde também descobri que eu tinha um pouco de dislexia, eu não sabia escrever, eu cheguei na faculdade sem saber escrever, uma amiga minha falou assim para mim, você não sabe escrever. Você é louca, como que você participa da aula, você entendeu tudo, você fala, você tudo, como que você faz uma porcaria de prova dessa? E ela me ensinou a escrever. E eu fiz 3 pós, fiz mestrado e doutorado, eu tenho dissertação e tese escrita, artigo escrito, tenho capítulos de livro escrito. Teve meu amadurecimento, mas também eu fui sendo sujeito da ação, eu não tive recurso e ajuda. Ninguém sabia o que eu tinha. A sorte é que eu tive pais que me viam subir no telhado, no pé de ameixa, e achavam eu engraçada. A sorte é que eles me achavam engraçada. E meus amigos me conhecem. Embora hoje eu consiga me focar, eu consiga trabalhar, estou aqui com vocês, mas vocês podem ver, eu sou extremamente corporal. Tenho minhas dificuldades, tenho meus esquecimentos, mas consigo ser funcional. Porque eu tive um amadurecimento neurológico ao longo do tempo. Se eu tivesse tido uma ajuda terapêutica e também uma ajuda medicamentosa, talvez eu estaria melhor. Hoje eu não recorro à medicação porque eu achei a minha forma de funcionar. Não estou falando que eu funciono muito bem, mas assim, eu estou numa zona de conforto. Está dando tudo certo. Aqui, minha terapeuta é disléxica e fala 3 línguas. Sim. Não tem nada a ver com capacidade intelectual, com nível de produção. Aqui, então, é interessante que os pais sejam orientados por terapeutas para ajudar a lidar e até provocar essa necessidade na criança de fazer terapia sim. Né? E lembra, gente, as pessoas chamam muito a atenção da pessoa com TDAH. Na sala de aula, a primeira coisa que eu oriento os professores, gente, não falar o nome em vão. Fica assim, Joãozinho senta, Joãozinho levanta, Joãozinho faz isso, Joãozinho você de novo. Não, combine um código com a criança. Fala, olha, eu sei que para você é difícil ficar sentado e ficar atento, mas eu preciso de você atuando aqui na sala de aula. Então, nós vamos combinar um código. Toda vez que eu bater no seu ombro, você sabe que você está demais e que você precisa parar e voltar à atividade. Ou toda vez que eu bater a mesa, você sabe que esse sinal é para você se focar e para você parar o que você está fazendo porque você já saiu da linha. Para você poder manter a dignidade dessa criança dentro da sala de aula. Estava conversando com o meu amigo educador Edu. Quantos dos nossos amigos foram postos para fora da sala de aula? E eu fui professora. E se você põe uma criança para fora da sala de aula, você fica péssimo uns 3 dias. É como se a gente assinasse a nossa incompetência. Não soube o que fazer por ele. É muito difícil, né? Então, a prática terapeuta, longe de ser uma técnica fechada, ela precisa ter ela não pode ter uma visão unilateral, vou trabalhar só cognitivo, vou trabalhar só comportamento. Gente, isso daí nem medicação, nem esoterismo, isso não é mais usado, né? É preciso ter um alcance multidimensional, né? Um amadurecimento, a integração de todos os domínios funcionais do orgânico, do social, do emocional, do cognitivo, por meio do autoconhecimento, de você favorecer pelo processo terapêutico a autorregulação de comportamento, da possibilidade de metacognições. O que é metacognições? Você saber como você funciona. Eu não vou fazer bem desse jeito, porque eu não funciono bem desse jeito, eu vou tentar outra alternativa. A pessoa começa a enxergar possibilidades, porque ela sabe como ela funciona. Da
suas atuações no dia a dia, no seu trabalho, nos seus relacionamentos pessoais. Então, precisamos ter um olhar singular. Não resta a menor dúvida em qualquer linha psicológica, tratamento médico, que terapia mais medicação é a eficácia do melhor tratamento da criança com o TDAH. Para fechar isso, como eu disse que eu queria trazer isso de uma forma um pouco mais afetiva, estou falando não só por mim, por ser TDAH, porque eu descobri que eu era TDAH depois que eu comecei a estudar TDAH e eu já tinha me apaixonado. Então, olha só que bonitinho, né? Eu comecei com um poema e eu queria terminar também com uma outra escrita. Vamos tentar entender como isso tem a ver com o nosso cotidiano. Vamos nos transpor. 2 e 2, 4. 4 e 4, 8. 8 e 8, 16. Repitam, diz o professor. 2 e 2, 4. 4 e 4, 8. 8 e 8, 16. Mas eis que o pássaro da poesia passa no céu. A criança vê. A criança o ouve. A criança o chama. Salve-me, pássaro. Brinca comigo, pássaro. Então o pássaro desce e brinca com a criança. E lá, 2 e 2, 4. Repitam, diz o professor. E a criança brinca. E o pássaro brinca com ela. 4 e 4, 8. 8 e 8, 16. E 16 e 16, quanto é que faz? 16 e 16 não faz nada. E, sobretudo, não faz 32. E, de qualquer maneira, eles se vão embora. Nada significa. A criança escondeu o pássaro na sua carteira. E todas as crianças ouvem a música desse pássaro. E lá. E 8 e 8, por sua vez, também se vão. E 4 e 4 e 2 e 2, por sua vez, desaparecem. E um não fazem nem um, nem dois. 1 e 1 também se vão dali. E o pássaro da poesia brinca. E a criança canta. E o professor grita. Deixem de fazer palhaçadas. Mas todas as outras crianças escutam a música. E as paredes da sala desmoronam-se tranquilamente. E os vidros voltam a ser areia. E a tinta volta a ser água. As carteiras voltam a ser árvores. O giz volta a ser falésias. E a caneta volta a ser o pássaro. É muito lindo. Essa é a minha paixão da minha dissertação de mestrado, da minha tese de doutorado. E eu acho que eu escolhi as pessoinhas mais bonitinhas e brilhantes que eu poderia para entender e para estudar. Então, eu queria deixar essa mensagem sobre as crianças com TDAH, não quis trazer nada muito científico. Eu tenho amigos brilhantes que no YouTube vocês vão conseguir acessar e pegar todos esses dados, mas eu gostaria que vocês sentissem, né, e tivessem essa outra visão mais humana a respeito da criança com o transtorno déficit de atenção e hiperatividade.